Olá! Acabei de gravar o GestCast aqui, que é um podcast que eu tenho, e em todos os profissionais de saúde que a gente vem conversando, todos eles têm uma dica de ouro de como encantar o cliente deles e dessa forma eles andam léguas na frente dos concorrentes. Vamos aprender essas dicas tanto desses profissionais de sucesso que eu venho aprendendo como as que eu utilizo aqui nas nossas unidades? Curte esse vídeo, compartilha e manda para todo mundo que está precisando se distanciar dos seus concorrentes, e andar na frente. Eu tenho conversado, no GestCast com vários profissionais de saúde e sempre a gente acaba conversando sobre como eles conseguem encantar os clientes deles. Porque todo profissional de sucesso, ele tem essa trajetória muito bem definida nessa jornada do cliente, como que esse paciente caminha por eles. E eu tanto vejo, que hoje, a posição deles, que de repente conseguem encantar esses pacientes, mas com alguns gastos financeiros maior, como dando alguns mimos. Mas aí eu sempre faço a pergunta, mas como é que era lá atrás? Como você encantava o seu cliente sem ter dinheiro, sem ter realmente recursos financeiros para estar fazendo isso com o paciente deles lá atrás? E de maneira geral, uma que eu escuto que sempre eles encantam os clientes dele, mesmo sem ter nenhum recurso financeiro para isso lá no início, é doando o tempo deles, escutando os seus pacientes, os clientes de vocês. Isso é uma moeda muito valiosa que a gente tem. Todo mundo gosta de ser escutado, gosta de ter essa personalização, que a gente crie algum tipo de contato falando sobre alguém da família, sobre o filho, Isso mostra cuidado, interesse. Sabe aquela conexão já gera na hora, quando você chega no lugar e a pessoa pega e fala seu nome com carinho, fala, e seus filhos, tá tudo bem? Eu tenho 2 filhos, então se eu chego no lugar e alguém pergunta como estão seus filhos e se ainda fala como está Hugo e Davi, que são os nomes dos meus filhos, meu sorriso já vai até aqui. Essa pessoa pode me propor qualquer coisa, falar sobre qualquer assunto que eu vou estar ali, amando aquele profissional. Porque todo mundo gosta desse tipo de personalização, de atenção. Então, cria um papel no computador, algum dado do seu paciente. Então, se ele encontrou com você, seu cliente encontrou com você naquele primeiro momento, anota alguma particularidade dele que ele te falou naquele primeiro contato. Fulano gosta de roupa assim, fulano é o tamanho tal, fulano tem um filho, ele gosta muito de cachorro. Anota isso, porque isso é um dado muito valioso para um próximo encontro ou para uma conversa pelo Zap ou para alguma coisa, você falar dessas particularidades, isso já vai aproximar. E quanto que isso custa? 0. Só vai custar realmente o seu tempo. Então não fica arrumando desculpas e entender que a gente só consegue encantar o cliente quando a gente tem muito recurso financeiro, porque isso não é verdade. Então, vendo a trajetória desses profissionais que eu vou conversando no GestCast, todos falam que já conseguiam encantar os clientes deles, mesmo numa situação onde eles estavam começando, que não tinham muito recurso financeiro, sempre escutando o seu cliente e criando esses pontos de contato com coisas da vida deles. E hoje, o que eles contam? Quando eles já estão num patamar, de repente de sucesso, onde já podem oferecer um pouco mais de mimos, de carinho para esses pacientes. Então, uma das coisas que eu vejo que é muito importante, que todos eles falam, é na recepção desse cliente até eles. Eles tentam, primeiro, eles já definiram qual é o público deles, eles tentam criar pontos de contato. Uma dentista que veio até aqui, muito eficiente, que veio conversar com a gente aqui no GestCast, que é a Moema, ela falou que um dos pontos de contato que ela
cria na clínica dela, quando ela fez uma lista de alguns livros que os pacientes dela gostavam e ela comprou esses livros e colocou lá na recepção. Eu amo ler, imagina. Cheguei na clínica dela, encontrei um livro que eu gosto, eu já sentei naquela cadeira e já falei assim, nossa, aqui é meu lugar, hein? Senti um ponto de conexão. É isso que você precisa de fazer com o seu paciente, com o seu cliente. Fazer com que ele, quando ele chegue até você, ele se sinta em casa. Ele ache realmente que ele está no lugar que é dele. Pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser uma planta, né? Você gerar realmente como se aquele lugar de espera fosse a sala da casa dele. Então gere pontos de suavidade, né, no seu local onde você vai estar atendendo esse paciente, porque isso gera muita conexão. Outra coisa que eles falam muito, né, é que nessa trajetória do paciente, eles criam algumas relações exatamente de como atender esse paciente, esse cliente. Então fazendo algumas perguntas e anotando. O que você gosta? Se você gosta de repente alguma flor, se você gosta de alguma cor. Dentre essa avaliação ou dentro desse papo, crie algumas caixinhas, né, onde você coloque e ali você vai poder estar personalizando. Gente, não tem nada melhor do que a gente receber alguma coisa que a gente entende que foi feito pra gente. Olha, tô mandando esse desenho, essa flor, porque eu sei que você gosta dessa flor. E aí a gente entende que aquela pessoa se preocupa. E isso é um gatilho muito precioso, que é da reciprocidade. Quando alguém faz alguma coisa por nós, o nosso cérebro entende que a gente vai fazer de volta. E isso gera muita conexão, isso encanta o seu paciente, o seu cliente. E aí, quando você oferece esse a mais ao seu paciente, o seu cliente, essa proximidade, essa relação assim, sabe, de se sentir em casa, acolhido, né? Isso aqui nas nossas unidades, a gente faz muito com o nosso fortalecimento de marca, né? A gente tem canecas, né, com a nossa logo, a gente tem camisa com a nossa logo, garrafinha. E o que acontece ali? A gente coloca algumas frases que são a nossa essência e isso comunica muito com os nossos pacientes. Eles chegam aqui e entendem exatamente o nosso ritmo, como a gente a nossa alegria, o nosso jeito de ser, né? E a gente até brinca, o jeito fisioclínica de ser, porque realmente isso conecta com os nossos pacientes. Essa leveza, essa alegria, todo o nosso time vibra assim. E isso faz com que os nossos pacientes gostem de ser atendidos aqui nas nossas unidades, porque eles sentem esse carinho, essa leveza, essa alegria que a gente tem com eles. Isso custa o quê? Zero. Então, não fica criando barreiras, achando que é muito difícil, que é caro encantar o seu paciente, o seu cliente. Comece prestando atenção nele e fazendo coisas específicas. O mundo hoje caminha numa personalização e a gente precisa de acompanhar. A informática tá aí, a tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? Então a gente recebe muito isso, né? Coisas com o nosso nome. Então isso a informática pode estar ajudando muito as nossas empresas quando a gente pensa no âmbito de mais clientes, de mais pacientes. Como que eu vou fazer isso com todo mundo? Joga isso num sistema e faz com que ele entenda qual é a personalização que você quer fazer com esse paciente, com esse cliente. E aí todas as vezes que você tiver que fazer algum contato, já vai estar lá aquele detalhe que vai fazer diferença para o seu paciente nunca te deixar. Gostou? Começa aí. Começa com alguma coisinha que vá fazer diferença na vida do seu cliente, bota em prática, que eu tenho certeza que ele vai passar a estar com você muito mais vezes e com muito mais prazer, sem ficar com aquele peso daquela relação compra e venda, sabe? Não é mais isso.
é uma relação de carinho, né, de troca, de ganha-ganha, onde você está dando o seu serviço, o seu produto e ele está ganhando uma experiência com você.